Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Encontro da Indústria Criativa, Encontro Internacional da Indústria Criativa, Rio Soft Power. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Luísa Cassalta, eu sou diretora da ABMEN, Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, fundadora da Dona da Minha Vida, uma consultoria, e cofundadora da Casa da Mentoria. Eu vou conduzir com vocês esses 2 dias de evento aqui pela Sala da Cocriação, e só preciso dar um recadinho antes da gente começar e chamar aqui o nosso primeiro painel. Primeiro, fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de cabelos cacheados na altura dos ombros, estatura baixa, e estou vestindo uma calça bege e uma blusa e um blazer de cor laranja. Agora sim, para chamar o nosso primeiro painel, Blockbuster Data Driven, Inteligência Analítica para Alavancar o Cinema Brasileiro, eu chamo aqui no palco o nosso mediador e promotor cultural da Firjan, Diogo Villamaior. Bom dia, pessoal. Dando sequência, é bom fazer essa areninha aqui, né? Dando sequência, vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem de pele branca, com 1,69 de altura, poucos cabelos, não tantos, mas estou com um tênis preto, uma calça jeans meio clara, uma blusa amarela, acabei de ouvir que ela é vintage, por conta do Kodak, crachás, não uso pulseiras, não uso brinco, uma barba, e é isso. Vamos que vamos. Então, para a gente começar, vou chamar aqui os nossos palestrantes. Primeiro, ele é coordenador do mestrado e doutorado profissional em Economia Criativa, Estratégia e Inovação da SPM Rio e pesquisador do Laboratório de Economia Criativa, Desenvolvimento e Território. Também é professor do Departamento de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio. É membro do Banco de Especialistas da Unesco no projeto Unesco, desculpem-me o inglês, Culture 2030 Indicators. Acredita na interação entre academia, mercado e poder público e possui pesquisas e publicações sobre a relação entre economia criativa e desenvolvimento, as oportunidades e os desafios para o fortalecimento das indústrias criativas e a construção de métricas e indicadores para a economia criativa, João Luiz Figueiredo. E junto dele temos ela, que é consultora de estudos e pesquisas na Firjan e assessora do Conselho Empresarial de Indústria Criativa. Possui mais de 15 anos de experiência em pesquisa e análise de dados, com foco atual em cultura e audiovisual. Produz e utiliza dados voltados para a advocacy, apoiando a formulação de políticas e tomadas de decisão no setor. É mestra em métodos de apoio à decisão pela PUC-Rio e pós-graduada em marketing estratégico na SPM. Atua ainda com planejamento e execução de pesquisas, manipulação de grandes bases de dados, análise estatística, muita coisa, hein? Desenvolvimento de KPIs, elaboração de dashboards e produção de conteúdo qualificado para a tomada de decisão em empresas e políticas públicas culturais. Ela é Joana Siqueira. Bom, bem-vinda. Para a gente começar... é ótimo que dá para rodar. Adorei. Que bom. Então, para a gente começar, para a gente se organizar aqui, tá? A ideia é que a gente tenha a fala dos dois. A gente vai ter uma breve perguntinha aqui, porque a gente quer muito que dê tempo da gente trazer o microfone para a plateia, para a gente poder ouvir um pouquinho e bater uma bola, porque é um dos princípios dos eventos aqui na casa. Tá bem? Então, para a gente começar, vamos com Joana. Perfeito. Bom dia a todos e a todas. Vocês conseguem colocar a apresentação, por favor? Deixa eu pegar aqui o passador. E eu acho que eu prefiro falar em pé essa parte, tudo bem? Vocês se importam? Então, vou para cá. Tentar não ficar de costas para ninguém, mas é um desafio, né? Então, vamos lá. Diogo, por favor, se eu estiver falando muito, você me corta, porque eu me animo aqui. Então, primeiro, bom dia. É um prazer estar aqui hoje para compartilhar com vocês os resultados do nosso estudo, O Futuro da Cultura e da Indústria Audiovisual na Era Digital. Esse estudo ele surge da perspectiva da gente olhar para o cinema, para o audiovisual e para a cultura, da perspectiva do consumo. Então, o que vem se transformando na forma como o brasileiro consome audiovisual e cultura. E aí, quando a gente fala de consumo, é importante
a gente olhar para o que vem acontecendo no Brasil e no mundo, porque esses fatores também determinam, né, o nosso desejo pelo consumo e, aí, nesse caso, o nosso desejo pelo consumo de audiovisual e cultura. Então, o que a gente vê acontecendo muito brevemente, né? A gente vive um cenário atualmente de um aumento muito significativo do volume de dados. Então, a gente tem a possibilidade de criação de conteúdos e experiências cada vez mais personalizados para o gosto do usuário, né? A gente tem a centralidade das redes sociais na nossa sociedade atual, e aí que estão tanto mediando as nossas relações, quanto criando uma outra relação com os conteúdos, que a gente está cada vez mais se acostumando a conteúdos que agradem ao nosso gosto, né? A gente tem a perda de força das mídias tradicionais. Então, se alguns anos atrás tudo que passava no rádio ou na televisão todo mundo conhecia, hoje isso já não é mais uma realidade necessariamente, e a gente tem diversos outros formatos surgindo e concorrendo com a nossa atenção. Então, a gente tem, né, os streamings, a novela vertical, o podcast, o teatro virtual e por aí vai. E também a criação de nichos de conteúdo. A gente tem a disseminação da IA, e aí que complexifica muito mais esse cenário, né? Então, e aí, enfim, tanto da perspectiva dos impactos disso na produção, quanto a IA, mediadora desses algoritmos que estão, né, na centralidade agora da nossa sociedade. E aí, no âmbito de como isso impacta a gente, enquanto indivíduo, a gente tem uma sociedade cada vez mais dependente de estímulos rápidos, imediatos, né? E uma era aí muito marcada pela crise de atenção, pelo vício em dopamina, e tudo isso que a gente já ouve sendo discutido por aí. E aí, nesse cenário, então, que a gente, enquanto sociedade, está cada vez mais acostumado a consumir conteúdos rápidos que provoquem ao máximo a nossa satisfação e que são pensados muito personalizadamente, como é que fica o consumo de cultura e de audiovisual, que são tradicionalmente experiências mais longas, mais reflexivas e mais coletivas. Então, é sobre isso aqui que o nosso estudo se debruça. Eu vou fazer um apanhado aqui de 3 achados principais, mas o estudo é longo e vocês podem consultar ele no final da apresentação, tá? Então, primeiro, sobre a perspectiva do consumo. O que vem mudando no consumo de cultura e de audiovisual ao longo dos anos? Dados da Fundação Itaú analisam a presença do brasileiro em atividades culturais presenciais ao longo dos anos. E o que a gente vê? Que desde a pandemia, o brasileiro vem, sim, recuperando o hábito de estar presente nas atividades culturais, mas, ainda que essa recuperação seja bastante consistente, a gente ainda não retorna aos níveis de consumo do pré-pandemia. Então, a gente vê sinais aqui de uma mudança estrutural, enfim, e mais enfática, né, já dando seus sinais aqui, de uma transformação dessa forma de consumir cultura. E essa retomada do presencial, ela não acontece em detrimento do online. O que acontece é que a gente voltou a consumir cultura presencialmente, mas a gente não abandonou o online. O online está consolidado. E isso inaugura um novo perfil de consumo de cultura no Brasil, que é o consumidor cultural omnichannel. O que é isso? É o consumidor que ele consome concomitantemente cultura presencialmente e online, mas mais do que isso, ele espera que a experiência online seja potencializada pela experiência presencial e vice-versa. E como é que isso se manifesta na prática? A gente tem uma série de exemplos dentro do campo da cultura. Então, a gente tem, por exemplo, a novela Vale Tudo criou um Instagram para a personagem Maria de Fátima e que passava outras partes da narrativa. Então, num mundo que a gente tem a atenção fragmentada, a gente está também fragmentando os canais onde a gente conta as histórias, para a gente conseguir reter mais a atenção desse público. A gente teve um anúncio recente, foi no meio desse ano, da Meta fazendo testes nos cinemas para uma experiência mais integrada. Então, a ideia era que o celular fosse uma parte da experiência no cinema. Então, a gente acessa, enfim, o celular no meio do filme e consegue conversar com o personagem principal, responder enquete e tal. Dividiu opiniões, mas a gente vê uma tentativa nesse sentido da experiência omnichannel, né? Outro exemplo aqui, bem brevemente, que a gente tem é a TV 3.0, que está uma grande discussão agora. Eu, particularmente, estou muito curiosa, mas a ideia é que a TV passe a ser integrada com a internet. Então, que já é, de certa forma, mas a TV é aberta também. Então, a expectativa é que a gente consiga, por exemplo, comprar o figurino da novela ali na própria televisão, escolher, na hora de assistir o jogo, quais
quais câmeras a gente quer ver, enfim, criar nosso próprio mosaico. Então, criando experiências cada vez mais digitais e omnichannel, ainda em experiências que são mais tradicionalmente analógicas, né? Então, esse é o primeiro ponto. A forma da gente consumir cultura mudou. Segundo, redes sociais. As redes sociais, elas assumem um papel central e muito multifacetado na nova dinâmica cultural brasileira. E como é que isso se manifesta? Em 3 pontos principais. Primeiro, a gente investiga no estudo uma pesquisa da Globo que mostra o uso das redes sociais para as diferentes gerações. E o que a gente vê? Que a geração entre 60 e 80 anos, ela usa as redes sociais para o seu motivo originário de efetivamente socializar. Então, usa para saber do neto, para saber do filho, para ver, falar com os amigos. Conforme a gente vai avançando para gerações mais novas, a função de socialização perde espaço. E o que a gente vê é uma transformação da função da rede social, que passa a ser uma ferramenta de entretenimento. A geração Y e a geração Z usam as redes sociais para o consumo de vídeos. E a gente tem até um mercado já bastante consolidado das novelas verticais, né? Segundo ponto. As redes sociais como a principal fonte de informação sobre cultura. 7 em cada 10 brasileiros buscam informações sobre atividades culturais no Instagram. E o último ponto, a gente vê que a maior parte dos jovens, mais da metade dos jovens, quando vai escolher um filme ou série para consumir, ele leva em consideração as indicações das redes sociais. Então, a gente vê a rede social com esse papel muito central, determinando como vai ser consumido, o que vai ser consumido e como eu vou chegar naquele conteúdo. Tá? Terceiro e último ponto, para a gente aqui afunilar para o cinema especificamente. O que a gente vê? A gente analisou dados de bilheteria da Ancine que corroboram aquele movimento que a gente tinha visto lá atrás. Então, o que a gente vê? O público está voltando a estar presente nas salas de cinemas, mas não o suficiente para retornar aos níveis de frequência de pré-pandemia. E quando a gente analisa a bilheteria de filmes estrangeiros e de filmes brasileiros, o que acontece é que os brasileiros se recuperam de forma muito mais lenta. Então, nessa retomada, quais são as histórias que estão sendo contadas? A gente foi analisar essa tendência ao redor do mundo, olhando para outros 20 países e que movimentos estão acontecendo lá. E o que a gente vê? Aqui no eixo... Não consigo fazer isso, mas, enfim. Aqui no eixo horizontal, a gente tem a variação de público nas salas de cinema, de 2013 em relação a 2019, para esses 20 países. E o que a gente vê é que nenhum dos 20 países analisados recuperou o nível de público nas salas de cinema do pré-pandemia. Então, essa é uma tendência global que, de novo, evidencia aqui a mudança estrutural do consumo de audiovisual. Mas, quando a gente analisa o market share, ou seja, a parcela de público que está consumindo o cinema nacional, a gente vê que o Brasil é o país que teve a segunda maior queda dentre os 20 países analisados. É importante citar que a gente viveu um período muito específico. O João vai entrar um pouco mais, né, no que vem depois daqui. Aqui a gente está analisando até 2023. Enfim, hoje a gente já tem a retomada de investimentos, a retomada de diversas políticas, a própria cota de telas, o prestígio do cinema nacional internacionalmente, que já fazem com que esse market share esteja um pouco melhor. Mas isso só sinaliza para a gente a importância de políticas públicas estruturantes e contínuas, né, que deem esse desenvolvimento sustentável e perene para o setor. E aí, para fechar, acho que eu não sei se eu estou no meu tempo, tenho 2 minutos ainda, então perfeito. O que a gente viu em termos de boas práticas e o que os dados estão mostrando para a gente, né? Primeiro, valorização da experiência. Se a gente tem, a população tem acesso à cultura na palma da mão, cultura e lazer, distração, enfim, na palma da mão, a gente precisa pensar experiências que façam sentido arcar com o gasto extra, com o tempo de deslocamento, com a questão logística, que façam sentido estar fisicamente naqueles espaços de cultura, né? Preferências no centro. A gente sabe que existe uma discussão grande, né, do audiovisual, enquanto a gente estava até falando um pouquinho disso, né, do audiovisual enquanto arte, fruto de uma paixão e tudo mais, ou do audiovisual enquanto uma indústria que olha para os dados e para o comportamento do consumidor. Mas se a gente está falando de retorno de bilheteria, retorno de público, a gente precisa olhar para as preferências desse consumidor. Identificação e valores. Várias pesquisas que a gente analisa no nosso estudo apontam que um dos principais pontos que faz
o público estar presente presencialmente em atividades culturais é justamente a identificação e valores. E aí, em dois sentidos, tanto no sentido de eu quero prestigiar pautas com as quais eu me identifico, então, como até uma questão política, mas também como eu quero ver as minhas histórias representadas ali. Então, se tem uma identificação nesse sentido, também tem uma tendência maior a essa presença em loco, né? Criação de desejo. A gente vive num mundo marcado pela crise de atenção, pelo vício em dopamina, mas que também é marcado pelo fear of missing out, ou o medo de ficar de fora. Então, a gente tem essa necessidade, a nossa sociedade contemporânea, de pertencimento. E aí, você criar esse desejo antecipadamente faz com que a pessoa se engaje mais para estar presente, né? E aí eu tenho até uma história engraçada que, quando lançou o filme da Barbie, que é um grande case, né, de criação de desejo, eu jurei de pé junto. Eu falei, eu nunca vou assistir isso, não tem porquê. Passou 3 semanas, eu fui assistir de rosa. Eu falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo, que todo mundo só fala disso, eu não vou ficar de fora. E nessa criação de desejo tem um ponto importante, que é o seguinte: qual o percentual do nosso orçamento que está sendo usado para produção e para divulgação, para promoção, enfim, que é um ponto de atenção também, né? E aí, se a gente está falando de criação de desejo, a gente também tem um ponto importante, que é a janela de exibição. O tempo que o filme brasileiro fica no cinema, em geral, é muito mais curto do que o tempo que o filme estrangeiro fica no cinema. E aí, se a gente não tem tempo para essa propagação do desejo, né, desse boca a boca, então eu vi, eu gostei, eu vou compartilhar e eu vou criar esse desejo, como é que, enfim, que estratégias a gente cria para contornar isso? E o último ponto é em relação à janela de lançamento, que é o tempo entre sair do cinema e estar no streaming. Quando os streamings surgiram aqui no Brasil, há 14 anos atrás, esse tempo era em média de 90 dias. Hoje a gente tem casos, por exemplo, O Homem com H, que enquanto ainda estava no cinema, já foi para o streaming, e isso, de certa forma, canibaliza essa cadeia, né? Então, como é que a gente consegue também pensar essa estrutura? E é isso. Aqui, ó, quem quiser acessar o estudo completo, tá? Obrigada. João? Vamos? Ah, tem que botar mais... volta ali um slide. Alô? Tá funcionando? Tá, né? Aí... É muito legal. Passador. Botar a apresentação, por favor. Tudo certo? A gente tem desse estudo, tem versões impressas ou só digitais? Acabou digital. Então tá. Então só tem os digitais. Porque é realmente muito maneiro, né? Muito... Mas é sinal que fez sucesso. Exatamente. Acabou, agora a gente tem o digital. Muito bem, gente. Bom dia a todos. Meu nome é João Luiz Figueiredo e eu vou trazer exatamente o gancho para o encerramento da fala da Joana, que é tratar um pouco mais sobre o market share e o que faz um filme performar ou não, né? Se é que a gente consegue responder essa pergunta, né? A primeira coisa, assim, né? Acho que é legal a gente perguntar isso. Né? Alguém viu algum filme brasileiro em 2024, né? Assim, quem está aqui viu um filme brasileiro em 2024, né? Pô, que bom, né? Isso é muito bom, né? Porque normalmente você vai falar, não sei, né? Acho que Vingadores não é, né? Mas provavelmente todo mundo deve ter visto esse filme, né? Foi um grande sucesso, né? Eu lembro que foi uma coisa meio Copa do Mundo, né? Assim, a galera comemorou, né? Parecia gol do Brasil, né? Os vizinhos gritaram, a gente acompanhou isso e foi realmente incrível, né? Mas além desse, né? Além desse filme que nós vimos no cinema, torcemos, nos emocionamos, alguém viu algum outro filme brasileiro em 2024 nos cinemas? Né? Alguém se lembra de algum filme brasileiro que tenha visto em 2024? Estou vendo que as pessoas se lembram, viram, e muito bom isso, né? A gente teve 197 chances de ver um filme brasileiro nos cinemas em 2024. Tá? Então, olha esse número. Em 2024, 197 filmes brasileiros foram exibidos pelo menos uma vez
numa sala de cinema. Com lançamento mesmo, não é festival, não. Foi lançado 197 filmes. Porém, esses filmes só capturaram 10% dos ingressos, né? Então, a gente fez 197 filmes, lançamos 197 filmes, mas apenas 10% desses filmes capturaram, 10% foi a fatia de mercado alcançada, né? O número de ingressos conquistados. Se a gente olhar isso num gráfico, fica mais incômodo ainda, né? Foram 197 filmes brasileiros versus 259 filmes estrangeiros lançados aqui. Então, olha ali, aquela fatia azul é a quantidade de filmes brasileiros dentro do mercado. E a gente pegou só 10% disso, né? Evidentemente, isso revela um problema. Ou seja, fazemos filmes, temos um mercado de produção ativo. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil, de fato, reconhece. Já recuperamos isso, a gente faz. A gente tem uma indústria que faz filmes. Mas a gente não está conseguindo capturar esse mercado. A gente não está conseguindo fazer as pessoas assistirem os nossos filmes. Se a gente olhar isso no tempo, desde 1995, esse é o gráfico de produção de filmes brasileiros, você vê que é uma curva bonita, né? 2024 é o recorde, 197 filmes. Mas quando a gente olha ali em 95, foram 14 filmes. Tá? Então, a gente saiu de 14 filmes para 197. Aquela linha ali seria uma curva de tendência, né? Linearizando. Né? Você vê que é para cima mesmo. Né? Ou seja, do ponto de vista da dinâmica de produção, fazemos filmes. Mas quando a gente olha o market share, vê que a linha ela praticamente não muda, certo? A gente tem ali soluços, 21%, 19%, cai para 1,7% ali em 2021. Você vê que, na verdade, de 95 até 2024, a evolução da nossa capacidade em fazer o brasileiro sair de casa para assistir um filme brasileiro, a gente não está conseguindo fazer isso acontecer. Tá? Bom, é claro que isso é um problema nacional, mas assim, eu sou carioca, vocês devem ter percebido. Eu acho que a gente também tem que perguntar assim, será que isso é um debate importante para o Rio de Janeiro? Tá. Porque, sei lá, o Rio de Janeiro tem a cor de petróleo, né? Sei lá, será que é importante a gente discutir esse tipo de coisa aqui nessa cidade? Muito. De todos os filmes brasileiros feitos de 1995 até 2024, o Rio de Janeiro foi responsável por 40% dessas produções. Na verdade, eu diria até que mais. 40% das produções em que uma produtora do Rio foi majoritária. Mas se você considerar coproduções, isso cresce para 60%. E olha que coisa, de todos os ingressos vendidos para filmes brasileiros no período de 95 a 2024, 70% foi para ver filmes de produtoras cariocas. Então, repara que, se o Rio de Janeiro vai bem na performance, o cinema brasileiro vai bem. Se o Rio de Janeiro não vai bem, o Brasil também não vai bem. Porque está ali, 70% dos ingressos para filmes brasileiros foram de filmes de produtoras cariocas. Bom, vamos voltar a uma análise geral, né? Nós temos um problema. Tá? Fazemos muitos filmes, 197 é um número legal, mas a gente não está fazendo as pessoas assistirem esses filmes, então, temos um problema. Vamos dar um passo para trás. O que faz um filme ser um blockbuster? É claro que eu não vou responder isso, tá? Porque, assim, se eu tivesse essa resposta, eu não estaria aqui, né? Eu estaria, né, viajando, né? Estaria com muito dinheiro no mundo, né? Então, assim, mas a gente se pergunta, o que faz um filme, né, ser um blockbuster? Evidentemente, o conteúdo é uma parte importante. Ninguém vai dizer que o conteúdo não é uma parte importante dessa história, tá? A Joana mostrou isso muito bem para a gente, né? A gente tem, hoje, a coisa dos mitos, né? Todo o cinema de Hollywood hoje é pautado em mitos, né? Coisa mítica, né? A criação de universos. Né? A Joana se vestiu de Barbie, eu me visto de Homem de Ferro, mentira, né? Mas de Darth Vader, sei lá. Né? A gente frequenta essas coisas, né? A gente é impactado muito fortemente por isso. Né?
Então, o conteúdo, certamente, é uma parte muito importante, mas eu não sei falar sobre esse conteúdo porque eu sou economista, eu sou geógrafo, eu sou aquela pessoa chata, assim, né? Então, conteúdo... Eu falo para os meus alunos de cinema que eu dou aula daquilo que eles não escolheram, né? Porque eu dou aula de economia e política do audiovisual no primeiro período do curso de cinema. Eu falo, tudo aquilo que ele não escolheu sou eu, né? Mas a gente pode falar do projeto, né? De como os projetos se estruturam. Aí eu consigo falar um pouquinho melhor, né? E a gente tem alguns trabalhos, né, no nosso programa lá na SPM, Instituto Censo, sobre o que faz um filme performar do ponto de vista comercial. Tá? E, gente, quando eu falo performar do ponto de vista comercial, eu não estou aqui falando se o filme é bom ou ruim do ponto de vista estético, não é sobre isso. Tá? Eu jamais seria capaz de falar se esse filme é bom, esse filme é ruim. Estou falando do ponto de vista comercial mesmo, né? É o dinheiro da coisa. Né? E aí uma pergunta que eu me fiz junto com um estudante, o Gustavo Ferreira Rola, que trabalha na Ancine. Cara, será que a coprodução internacional ajuda a vender ingresso aqui dentro? Né? E eu falei, acho que sim. Né? Acho que os filmes brasileiros que são feitos em coprodução internacional, eles têm uma vantagem competitiva aqui dentro. Né? Então, a gente foi investigar isso. Né? E, curiosamente, o efeito é zero. Né? Isso aqui são todos os filmes brasileiros de 2005, né, até 2022, 2009 até 2022, que foi o trabalho dele. Então, a gente vê ali que a relação entre o número de ingressos vendidos e a quantidade de salas de lançamento deu uma relação ali que está pequenininha, 0,49. Tá? Ou seja, um filme com mais salas performa melhor. Isso a gente já sabe, certo? Então, a gente viu ali que é uma explicação de 49% do resultado, para todos os filmes brasileiros. Aí separamos agora só os filmes brasileiros puros, que não têm coprodução. Manteve 49%, não mudou nada. Aí agora vimos os filmes brasileiros com coprodução internacional, 0,50%, nada. Certo? Então, assim, um filme brasileiro que é feito, vamos dizer assim, brasileiro puro, né? Ou um filme brasileiro feito com uma coprodução internacional, do ponto de vista comercial, não tem impacto nenhum. Beleza, tem uma dinâmica de aprendizagem, você ganha mercado internacional, o funding é melhor, a gente sabe disso. Mas o brasileiro, ele não está preocupado se o filme é puro ou se ele é coprodução. O que faz o filme acontecer é a quantidade de sala. Então, um filme brasileiro puro, com 100 salas, performa praticamente igual a um filme brasileiro com coprodução internacional que tem 100 salas. Então, o que a gente está dizendo é que a estruturação do projeto desempenha um papel extremamente importante na performance comercial do filme. E aí eu trabalho muito sobre o complexo regional de produção, o que faz uma cidade se desenvolver, o que faz uma indústria do cinema ser potente. E eu acho que o que faz uma indústria do cinema ser potente é a existência de dois tipos de filmes. Né? Filmes fortes comercialmente, ou seja, para uma indústria ser forte, ela tem que ter filme que performa comercialmente. Né? Poderia dizer assim, uma indústria da música muito boa, eu tenho 1000 bandas tocando nas garagens de suas casas. Ninguém sabe disso. Então, a performance comercial é importante para você trazer dinheiro, você ser visto, você ser percebido. Então, a gente precisa ter filmes fortes comercialmente. Mas projetos mais independentes, mais autorais, também são relevantes para a renovação estética, para a aprendizagem, para a inovação, para que esse garoto, essa menina que está aprendendo hoje a fazer um filme, daqui a 20 anos ele vira um cara comercial forte, certo? Então, a gente precisa ter essas duas coisas. Então, quando eu falo da força comercial, não estou dizendo que o filme independente, pequeno, não deva existir. Mas o que está acontecendo no Brasil? Coloquei aqui para vocês nesse gráfico, de 95 até 2024, mais uma vez, né, a quantidade de filmes, certo? Você vê que o crescimento é grande, junto do market share. Então, a gente está vendo ano a ano o crescimento de filmes e como que aquela coluna ali do market share não anda. Fiz até um estudo de correlação em períodos. Será que fazer mais filmes nos dá market share? A correlação é uma medida estatística, assim, para deixar todo mundo na mesma página. É uma medida estatística que procura avaliar a associação entre duas variáveis.
Tá? Então, correlação entre quantidade de filmes e market share no período 95-24. 0,07, nada. Ou seja, fazer mais filmes não importa em nada no market share. Aí eu falei, não, eu sou teimoso, eu quero dizer que isso é importante. Aí fui até de 95 a 2019, aí já deu alguma coisa, 0,48. Então, se eu pego só o período 95 a 2019, já teve uma associação maior entre fazer mais filmes e conquistar o market share. A Joana falou que a gente viveu um momento especial, né? Ela foi delicada, né? É um momento especial ali nesses anos, e que, de fato, houve alguma coisa importante, então, nesse período. Se eu pego só 2011 e 19, 0,22, se eu pego de 2011 a 24, repara, a correlação é negativa. Fazer mais filmes tem um efeito negativo, é uma associação negativa no market share. É claro que a resposta não está em fazer mais filme, não. Está no que aconteceu ali. Então, quando a gente fala da performance de um filme, claro, o projeto é importante, mas as políticas também são importantes. Porque quando a gente olha ali 2021, ninguém foi ver filme brasileiro, 2022 ninguém foi ver, porque a política se desfez. Certo? Minimamente, a política da cota de tela se desfez. É claro que existem outras coisas, que é o que eu quero mostrar nesse gráfico aqui agora, já estou caminhando para o fim. Só 2024. 197 filmes brasileiros, ok? Desses 197 filmes brasileiros, 84 deles tiveram menos de 10 salas no auge da sua exibição. O Brasil tem um parque mais ou menos de 3.500, tá? Então, repara que de 197 filmes, 84 tiveram menos de 10 salas. Esses filmes não vão acontecer comercialmente. Ah, não. Vamos pegar, então, entre 10 e 29. Vamos somar ali, tá? Então, menos de 30 salas, 84 mais 50, dos 197 filmes, 134 ocuparam menos de 30 salas. Então, quais são os filmes que nós estamos fazendo? Eu não estou falando sobre conteúdo. Nós estamos fazendo filmes que não possuem espaço no próprio mercado doméstico de exibição. Então, nós não teremos market share. Essa é a dureza do fato. Nós não teremos market share se nós lançarmos filmes com menos de 30 salas. Pode ser que depois o filme tenha uma vida no streaming, no Canal Brasil, e está tudo bem. Mas, do ponto de vista da sala, nós não teremos. 3 filmes brasileiros, de 197. 3 filmes brasileiros tiveram mais de 1.000 salas. De 197. 3 filmes brasileiros tiveram mais de 1.000 salas. Olha o quanto que eles capturaram dos ingressos vendidos. Então, aqueles 10% de market share, na verdade, estão em 3 filmes. Quase 5 milhões dos ingressos vendidos foram para esses 3 filmes. Não, beleza, vamos somar ali aqueles 4 ali que estão entre 700 e 999. A gente está falando de quase 8 milhões, né? 8 milhões dos ingressos foram vendidos para 7 filmes dos 197. Porque foram os filmes que tiveram um lançamento comercial de verdade. E aí tem uma pergunta que é dura da gente se fazer. Esse é o meu último slide. Será que a gente está fazendo filme demais? Será que 197 filmes é maior do que a nossa capacidade? Eu não vou saber responder isso, mas isso é uma coisa que a indústria precisa responder. Pontos importantes que as políticas revelam para a gente, né? Primeiro, a coprodução internacional ela amplia mercado externo, ela favorece dinâmicas de aprendizagem, mas ela não possui efeito na performance doméstica. E talvez não seja para ter mesmo, tá? É isso. Quando a gente faz uma coprodução internacional, a gente está mirando uma outra coisa. Na minha pesquisa, eu achei, junto com o Gustavo, que teria um efeito. Não teve. Mas a gente consegue funding, né? A gente consegue mercado internacional. Então, do ponto de vista de um blockbuster internacional, é fundamental. Os últimos 2 filmes que a gente comenta mais no Brasil são filmes de coprodução internacional. Certo? Existe excesso de produção, que foi a provocação anterior. Esse é um tema delicadíssimo. Como aumentar a quantidade de projetos fortes comercialmente sem afetar o papel da produção independente
nessa renovação estética, como fonte de aprendizagem, de inovação. É um desafio, mas que a gente, como indústria, deve se enfrentar esse desafio. Talvez, 197, a gente esteja fazendo filmes demais. Talvez devêssemos fazer menos, concentrar mais recurso e tentar forçar mais mercado. O mercado doméstico brasileiro, agora é muito polêmico o que eu vou falar. O mercado doméstico brasileiro ele é invadido e dominado pela produção das majors internacionais. Devemos regular a quantidade máxima de lançamento de salas? Alguns filmes internacionais chegam a ocupar 80% das salas de exibição. No Brasil, isso é permitido. Será que devemos pensar que isso não deveria ser permitido? Como economista, o monopólio é um problema. Certo? O monopólio ele é uma imperfeição do mercado. Isso está na literatura econômica. Quando o monopólio, entendido como imperfeição do mercado, ocorre, é dever do Estado intervir. Porque ele cria distorções. Então, será que a gente deveria dizer, olha, 80% não pode? Qual é o número? Não sei. Mas talvez a gente devesse pensar sobre isso. E outro, o Rio deveria ter uma política institucionalizada de desenvolvimento econômico associado ao audiovisual. A gente viu, não só do ponto de vista nacional, esse período, como é que você falou? Específico, especial, né? Mas também teve um momento especial aqui no Rio de Janeiro, em que a Rio Filmes ficou com 0 de orçamento. Só pagava o salário das pessoas. Porque não era institucionalizada a política de desenvolvimento econômico a partir do audiovisual. E eu acho que o Rio tem que ter uma política de desenvolvimento econômico. Estou falando de grana. Ok, é a nossa arte, é a nossa cultura, é a nossa identidade, é tudo isso, eu acho isso muito bom. Mas eu estou falando de desenvolvimento econômico. Eu acho que o Rio de Janeiro ele deve ter uma política de desenvolvimento econômico a partir do audiovisual. Obrigado, gente. Meu e-mail, meu LinkedIn, para quem quiser. Tá? Obrigado, João. Obrigado, João. Eu separei... A gente tem 2 perguntas para fazer, mas eu separei alguns pontos aqui, de acordo com as apresentações. Tem um ponto importante, que é um dos gráficos que você coloca a partir de 2011, a queda, aquela correlação, inclusive, negativa. E tem a questão de que, a partir de 2010, a gente tem, oficialmente, a geração alfa, que é uma geração que nasce na era do smartphone. Então, a partir de 2010, lendo assim, a questão dos smartphones chegando muito fortes no convívio social, eu acho que também pode ser um dos fatores que influenciam ali, porque tem uma coisa, aí já pegando também um gancho com, com a apresentação da Joana, naqueles gráficos que você mostrou da retomada pós-pandemia, o da música, não. O da música é o único que eu vi que ele já está acima do pré-pandemia. Mas eu sinto que a música... nossa, pelo menos eu percebo muito isso, assim, a experiência de consumo de música mudou muito, os festivais vieram com tudo, que até Maria Bethânia cantou em festival. Quando eu vi, eu falei, de fato, vivemos uma nova era, sim, né, porque é impressionante. Então, eu acho que a música soube se reinventar. As pessoas, quando vão para o Rock the Mountain, vão para o Rock in Rio, é tirolesa, é um monte de coisa além do show da música, né? Então, eu acho que existe uma questão da experiência, que eu acho que a música pode ensinar muito, né? Eu vi ali o teatro e o cinema são os que estão mais ainda lá embaixo, né? Alguns estão próximos de recuperar o pré-pandemia, mas o teatro e o cinema não. E, de fato, a experiência do cinema está complicada, né? A gente tem tido cada vez mais, eu fico vendo pelas redes sociais, os problemas com as pessoas que querem filmar, que querem, né, falar. O convívio social na sala de cinema é um ponto sensível hoje em dia, né? A gente teve também no teatro o Wicked lá em São Paulo, que teve um problemão com isso também, a questão de querer filmar e colocar nas redes sociais, enfim. Então, eu acho que essa questão da experiência ali, na hora de usufruir, né, tanto de teatro e de cinema, eu acho que é algo que precisa ser debatido e discutido, né? Acho que a gente não pode passar batido disso. E tem também, aí pegando também da apresentação da Joana, a questão da identificação. Saiu um dado, foi esse ano que eu vi, que Marechal Hermes, a região de Marechal Hermes, está, de fato, sendo uma das regiões mais acessadas ali para ser usada como set de filmagem, né, para locação. Então, acho que isso também influencia muito, né? O Rio está deixando de ser aqui a orla da Zona Sul e está começando a se olhar. E, realmente, eu sou suburbano, assim. Cara, tem lugares lindos, realmente, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? São bairros planejados, super bonitos, enfim. Enfim, estou jogando aqui essas questões, se vocês tiverem alguma coisa a comentar.
Posso começar? Então, você falou a questão do corte ali de 2011, 2010 e a questão das telas. A gente tem uns outros dados que a gente analisa no estudo que eu acabei não trazendo até por conta de tempo, mas o que a gente vê? Que hoje, 3 em cada 4 brasileiros têm acesso ao streaming. E que o streaming, sobretudo nas classes menos favorecidas, ele tem um valor simbólico importante, porque ele representa um ganho de qualidade de vida muito grande, um acesso ao lazer a um custo muito baixo, diferente do que a gente estava acostumado na era pré-streaming, né? E que 50%, enfim, 49%, se não me falha a memória, dos brasileiros dizem que deixam de consumir cinema por conta do acesso ao streaming. Então, isso é realmente um fator, né, de atrito ali muito claro e muito direto. Tem muita gente que defende que não, que, na verdade, o consumo de filme alimenta o consumo de filme. Então, se você é um consumidor assíduo no streaming, você também é a pessoa que frequenta mais o cinema. Mas, ainda assim, você tem um fator de custo que é muito desigual, né? E a gente tem aqui no Rio alguns cinemas trazendo, na questão da experiência, tentativas bem interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, teve o caso, eu não sei se vocês viram, da promoção de pipoca do Cinemark, eu acho que viralizou, e que era: traga o seu próprio balde de pipoca que a gente vai encher, não importa o tamanho que for. E aí viralizou a gente levando caixa d'água para encher de pipoca, e fez uma grande publicidade para o próprio cinema. O caso do Estação Net aqui, que eles fazem a madrugada de pijama, festa do pijama. Então, você assiste filme de madrugada e você pode ir de pijama se você quiser. Então, a gente tem experiências sendo criadas, mas ainda assim o produto fim é muito similar ao que você consegue consumir em casa e com as janelas de lançamento muito curta. Nos Estados Unidos, a gente tem vários relatos de espaços de cinema que estão se hibridizando, digamos assim, e estão virando espaços de lazer. Então, só que aí não é mais cinema, né? Enfim, você tem um boliche, você tem uma lanchonete, só que aí a natureza da indústria não é mais a cinematográfica. A gente está rentabilizando esse negócio de outra forma. E aí, só trazendo um ponto que, dentre as atividades culturais presenciais, a única que recuperou foi efetivamente os shows de música, mas quando a gente estuda os impactos da digitalização, a gente já vê vários debates também dentro da indústria musical, inclusive para os festivais, que é o seguinte: a gente falou lá da perda de força das mídias tradicionais. E aí a gente tem, por exemplo, os streamings de música ganhando força. E aí você descentraliza o que o público está ouvindo. Então, se antes tudo que tocava no rádio ou era trilha de novela, todo mundo conhecia, hoje em dia você tem muitos cantores com sucesso, com um nível de público menor, né? Ao invés de poucos artistas com um nível de público maior. E aí você tem, por exemplo, Holanda e Reino Unido, só no ano passado, cancelaram mais de 100 festivais por dificuldade de conseguir público, porque você não tem mais grandes nomes que atraiam o nível de público que o festival precisa. Você tem relato de boates fechando que não conseguem mais ter uma trilha sonora que agrade concomitantemente a um público grande, porque está cada um ouvindo ali o seu nicho musical. Então, enfim, são vários desafios aí que a gente tem e que não estão só no audiovisual, eles se espalham para toda a indústria criativa como um todo, né? Exato. E tudo isso também me traz que era uma das perguntas aqui, porque os dados são os dados, são de alguma maneira frios, e eles exigem uma dedicação, mas existe a mensuração do impacto, que também é uma discussão muito relevante, né? Não é só número, não é só estatística, é o impacto, que muitas vezes o nicho é menor, mas o impacto é gigantesco, o que se desdobra dali é imensurável, assim, né? Inclusive, às vezes o impacto inicial é pequeno, mas o que se desdobra de lá é gigantesco em números estatísticos. Aí queria que a gente falasse um pouco sobre isso, que eu sei que não tem uma fórmula, é muito difícil, mas como que vocês buscam trazer essas medidas de impacto junto dessas medidas estatísticas? Mensurar impacto é uma das coisas mais difíceis, assim, né, na economia criativa, né, de modo geral. Mas no cinema a gente até tem informações bastante razoáveis. Você tem a venda de ingressos, né, você tem o quanto que foi gasto durante a produção. Você tem dados que mostram que a cada R$1 da Paulo Gustavo geraram outros R$6 na economia. Então, você tem algumas métricas, né, que mostram isso. Mas existe um outro impacto, né, que até dá um nome a tudo que a gente está fazendo aqui nesses dias, que é o soft power, né,
que é o quanto que a produção audiovisual ela consegue promover uma cidade, né? O quanto que a produção audiovisual ela consegue fazer com que outras indústrias andem juntas. A Coreia do Sul, amanhã vai ter caso dela aqui, né, que vai ser falado, e a gente sempre vai a ela, né, olha, Coreia do Sul, né, e tal. Mas de tudo da Coreia do Sul, uma coisa que mais me impressionou desses efeitos, né, derivados, né, do audiovisual e da música, é o cosmético, né? A Coreia do Sul ela bateu recorde de venda de indústria cosmética na França. Cara, quando produtos cosméticos da Coreia do Sul invadem o mercado francês, isso quer dizer alguma coisa. Você mudou o padrão estético pelo audiovisual, né? Então, o que acontece? Eu acho que, quando a gente fala desses impactos, a gente pode isolar um negócio e falar o impacto desse negócio. Mas, no caso especificamente do audiovisual, o impacto ele pode ser muito maior. Tá? Eu não estou aqui falando de dirigismo cultural, de que a gente tem que fazer filme para falar que o Brasil é ótimo. Não é isso, de maneira alguma. Mas a gente deve entender que nós contarmos as nossas histórias, mas também nos esforçarmos para vender essas nossas histórias, elas têm um potencial impacto muito maior do que só a bilheteria, do que só o impacto econômico imediato que a gente calcula ali. Você pode posicionar um país, você pode fazer o país ser desejado, você pode atrair turismo, ou seja, você tem diversos outros efeitos que são muito maiores do que só o impacto econômico de uma conta que existe na economia, né? Então, acho que a gente deveria ser capaz de ter esse olhar um pouco mais amplo. E esses efeitos são muito mais difíceis de serem mensurados, né? Porque não é, enfim, do que você falou, algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, assim, o caso da própria Coreia, a gente está aqui discutindo market share e o ponto de inflexão ali, né, que eles passaram a enxergar a indústria criativa como um vetor de desenvolvimento econômico, foi quando eles analisaram o market share do filme Jurassic Park, que ocupou, acho que 98% das salas de cinema coreanas, e aí atraiu financeiramente, enfim, estava levando financeiramente, retirando do país um valor equivalente ou superior ao rendimento de um ano da Hyundai. E aí eles entenderam isso e falaram, então a gente precisa investir nisso aqui, e a gente vai trazer esse rendimento para cá, a gente não vai mandar isso para os Estados Unidos. E aí foi daí que veio essa virada. Então a gente vê como a análise desses dados também conversa com política pública, né? E aí, assim, tem alguns pontos que eu acho interessantes. Por exemplo, a gente falou que a principal fonte de informação sobre cultura é o Instagram. Se a gente olha para dados de 2017, a gente vê que, em 2017, a principal fonte era a televisão. Alguém imagina hoje você ligar a televisão se você quer saber de algum filme, de alguma peça de teatro? Isso é impensável. E aí, se você acompanha esses dados, a gente consegue mapear e entender essas tendências de forma muito menos tardia, para que a gente consiga posicionar nossas ações. E aí, tanto enquanto negócios, né, olhando o audiovisual como um negócio, quanto enquanto política pública. E uma coisa que eu acho importante é o seguinte, quando a gente fala do uso de dados, eu acho que não é necessariamente o uso de dados brigando com a criação. Então, assim, você não precisa necessariamente pautar a sua criação com base no que está sendo visto aí. Mas você tem outras formas de usar esses dados. Por exemplo, tem um caso do... Isso, né? Se a gente olha aí as formas de divulgação, as formas de como é que se tem acesso, né? Isso também pode ser usado a favor dos produtores. E se a gente olha o filme Bacurau, tem um case que eu acho interessante, que eles fizeram um filme, enfim, imagino que quase todo mundo aqui conheça, um filme que é focado em público de festival originalmente, mas o que eles fizeram foi que nas estratégias de marketing, eles analisaram os dados e eles entenderam que eles precisavam furar a bolha se eles quisessem efetivamente converter, enfim, né, em termos de bilheteria. E aí o que eles fizeram foi que eles criaram trailers para diferentes públicos. Então, eles pegaram todas as cenas de tiro do filme e dispararam esse trailer para a galera que gosta de Bang Bang. Eles pegaram o trailer das partes políticas e dispararam para a galera que gosta de filme de festival. E aí eles conseguiram realmente ultrapassar essa bolha usando dados como estratégia de divulgação e não como estratégia
né, enfim, brigando com a criação. Então, você tem diversas formas. E aí, só para fechar, que quando a gente fala de política pública, enfim, a gente deu o caso aí da Coreia do Sul, mas, por exemplo, a gente acompanha, no estudo a gente também faz essa análise dos dados de cota de telas e impacto no market share, tanto para cinema quanto para TV paga. E o que a gente vê é o seguinte, que ambos os casos, o market share ultrapassa a cota estabelecida. E aí, isso, inclusive, consegue pautar a discussão sobre a cota de tela nos streamings, que é o que está sendo debatido agora no Congresso. Então, enfim, eu acho que é importante, de todas as formas, esse olhar para o dado. Né? E o mais louco é que isso agora tem uma campanha do TikTok, né, rodando na TV aberta, que é o TikTok rodando uma campanha na TV aberta, que é, né, no TikTok, livros não terminam na última página, né, que aí teve com o Selton Mello, aí teve agora a divulgação científica também, com uma outra influencer, enfim. Então, realmente, está cada vez mais um invadindo o território. E já tem dados de que o BookTok, né, que foi essa interface aí criada pelo TikTok para divulgação de livros, aumentou em 66% a venda de determinados livros no Brasil. Então, você vê assim, um impacto muito grande do digital no que não é digital. Então, realmente é um mundo que precisa ser explorado. Tá, sensacional. Então, como a gente está perto do final, acho que dá tempo da gente ter uma ou duas perguntinhas da plateia para a gente encerrar, né? Uma perguntinha só, então é só uma mesmo. Então, cadê? Tem microfone? Posso... Eu ia perguntar justamente, bom dia, né? Meu nome é Gabriela Turbiani. Eu ia perguntar justamente sobre a história de cotas, né? Durante um período no cinema brasileiro, tinha as cotas para filmes brasileiros, né? Você viu alguma influência dessas políticas públicas no resultado do público no cinema? Total. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala da indústria, né, cada um tem uma dor ali. Né? O exibidor, ele está vendendo ingresso e talvez mais pipoca do que ingresso. Tá? Eu brinco na economia que assim, a pipoca é o produto com a maior margem do mundo. Você pega milho, você bota manteiga e você lucra 600%. Nada é mais lucrativo no mundo do que vender pipoca em complexo de cinema. Então, esse cara, para ele, não importa se você está indo ver Bacurau ou... Não importa. Ele quer que você compre pipoca. Tá? A cota de tela, ela resolve uma dor do produtor e do distribuidor de conteúdo nacional. Certo? Então, o que ocorreu, na verdade? Com o fim da cota de tela, em 2020, né, pandemia e pós-pandemia, o produtor de cinema, ele falou, o exibidor falou, eu não preciso mais passar um filme brasileiro, vou passar aquele filme que um grande estúdio internacional está fazendo uma promoção gigantesca e levando todo mundo para a minha sala. E esse cara, esse exibidor, ele não tem que ser visto como o vilão da história, porque ele está tendo que vender ingresso para fazer o negócio dele funcionar. Certo? O que a gente precisa é alguém que esteja acima, e aí é o Estado, né, que tem que olhar e falar o quanto que isso se torna disfuncional para aquilo que nós desejamos ser enquanto país. E aí a pergunta é a seguinte, nós queremos ser apenas um espaço de consumo de cultura e audiovisual? Ou nós queremos também ser um espaço de produção de cultura e de audiovisual? Se nós queremos ser um espaço de produção, a gente precisa ter alguma regulação que envolva tanto o cinema, quanto a TV, que já tem, né, a TV fechada, e quanto o streaming, que o Brasil é um dos países mais atrasados nessa definição. Tá? A Europa já tem, a Austrália já tem, todo mundo já tem essa coisa. E o Brasil é um dos mais atrasados. E tem um detalhe importante que pouca gente sabe. O Brasil ele é signatário da Organização Mundial do Comércio, certo? Então, a gente cumpre, né, boas práticas de comércio internacional, no mundo todo, com todo mundo, e está tudo certo. Na OMC, na Organização Mundial do Comércio, existe uma coisa chamada exceção cultural. Quer dizer o seguinte, se você quiser proteger a sua cultura, você pode, sem ferir qualquer acordo comercial. Se eu quiser fechar o Brasil para o aço chinês, talvez eu tenha dificuldade, porque a OMC vai dizer, não pode. Se eu quiser fechar para Hollywood, eu posso. Porque, claro que a gente vai fazer isso, tá?
Não estou defendendo isso. Mas eu estou dizendo que dentro dos acordos internacionais de comércio, a OMC diz que você pode proteger a sua cultura. Então, nós não estamos ferindo nenhum acordo internacional por ter cota de tela, stream ou cota de tela fechada. Nenhum acordo internacional. Porque nós estamos garantidos, porque a OMC diz o produto audiovisual ele é um produto econômico, mas ele diz sobre a cultura de um país, então você pode proteger se você achar que isso é importante. Boa parte dela. E tem um ponto que se discute também, que é que, a partir da cota de tela, você obriga, né, que os distribuidores passem a ter contato com tudo que está rolando no cinema nacional. Então, você acaba estimulando também que se passe mais filmes brasileiros para além da cota, porque ele já né, enfim, ao invés de só pegar o filme americano que já está, ele vai ter acesso e vai precisar estar em contato com a produção nacional. É isso. Precisamos fechar por conta do tempo, que ele é finito. A discussão tá boa, né? É isso. Muito obrigado.